Almigit se aproxima e Shigaraki apresenta um monstro que se chama Nomo. Possui várias individualidades. Então Midoriya alerta Almigit sobre ele resistir à sua individualidade com força total. Ikari fica confuso. Aquilo só faria sentido se eles tivessem a mesma individualidade, mas ignorou aquilo enquanto leva. Vá todos para longe da luta. As ondas de choque dos golpes de Almigit e Nomo eram muito intensas. Ikari se vira e usa seu sobretudo para barrar a poeira de atingir os outros. Quando Almigit dá o último golpe que arremessa Nomo para fora arrebentando o teto da área de treinamento, ele fica parado enquanto o vapor emanava de seu corpo. Obviamente ele estava desgastado, então o Shigaraki preparou para atacar. Ikari, disse Midoriya disparando. Ikari o seguiu, agarrou uma corrente do chão e arremessou nas pernas de Shigaraki, que ao desviar se depara com um soco de Midoriya. Quando ia agarrar o braço de Midoriya, teve que defender um chute de Ikari. Eles seguiram alternando golpes para segurar Shigaraki, sem dar brecha para ele usar sua individualidade, até que os outros professores chegaram e Shigaraki e o Homem Neblina recuaram. Quando tudo passou, Midoriya e eu fomos chamados para falar com Almigit. Muito obrigado por salvarem a minha vida, jovem Midoriya e Ikari. Obrigado, Almigit. Agradeceu Ikari enquanto Midoriya procurava as palavras. Naquela noite ele foi para casa e desabou na cama. O tempo se passou e, ainda se recuperando do ataque à UA, decidiu fazer um festival de esportes para os alunos exibirem suas individualidades, para heróis que estão procurando ajudantes. Então o diretor da escola chamou Ikari para ter uma conversa. Ikari suspirou e bateu na porta. Ele estava nervoso sobre o que o diretor queria com ele. Então ouviu um pedido para que entrasse. Ao abrir a porta estava o simpático diretor sentado com Almigit, Aizawa e Midnight. Um calafrio lhe percorreu a espinha enquanto sua preocupação aumentava. Almigit estava na sua forma magra. Ele e Midoriya haviam lhe contado tudo. Sente-se, por favor. Ikari fechou a porta, caminhou até o sofá e se sentou, como o diretor Nezu havia lhe dito. Bom, eu vi que você entrou com um pedido de dispensa do festival. Por quê? Pelo alto grau de letalidade da minha individualidade. Respondeu Ikari, preocupado com a pergunta de Nezu. Entendo, você está pensando na segurança dos outros alunos. Eu gostaria de saber mais uma coisa. E o que seria, diretor? O Aizawa nos contou uma história que ouviu no ônibus. A expressão de tristeza e desespero que Ikari fez todos na sala se questionarem se era uma boa ideia continuar com isso. De um menino que cresceu nas ruas por medo do pai herói e seu irmão gêmeo que por raiva virou um vilão. Ikari permaneceu em silêncio, contendo o choro enquanto tinha flashbacks. A única coisa que Ikari, enquanto morava na rua, foi recuperar seus canais lacrimais. Ele manteve as cicatrizes como forma de lembrar de irmão. Todos na sala viram que aquilo era uma questão muito sensível para ele, afinal ele não tinha nem colocado na sua ficha de inscrição para a academia. Quem é o seu pai, Ikari? Disse Nezu enquanto olhava para a tristeza dele. Então Ikari leva a mão ao bolso e pega uma carteira. Ele a abre e pega seu documento e o estende. Ao lerem o documento, as reações deles se resumiram a revolta e descrença. Esse é o motivo de eu não querer participar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ikari. Depois de se acalmar, ele pediu para que mantivessem segredo. Seu pedido de dispensa do festival foi concedido. Então ele foi conversar com seus amigos, e depois disso foi para casa. Enquanto jantava, pensava no que tinha acontecido. Embora tivesse tido dificuldades para dormir, nada demais aconteceu. No dia seguinte, então ele foi assistir o festival. A primeira prova era uma corrida. Todoroki e Bakugou estavam na frente até que Ikari vê Midoriya cavando e juntando as minas terrestres. Ele não vai fazer o que eu tô pensando. Até que ele pula em cima das minas com uma placa de aço e voa ultrapassando todo mundo e chegando em primeiro, o que fez Ikari bater a mão na testa enquanto pensava. Ele acabou de pintar um alvo colossal nas costas. Infelizmente ele perdeu a segunda prova porque foi no banheiro e ao sair se deparou com um vendedor de lama e doces. Então ele falou: fui em busca de cobre, encontrei foi ouro. Quando voltou encontrou Midoriya, que conversava com Todoroki. Ikari, você viu a segunda prova? Desculpa, Midoriya, me distraí com o vendedor de lamen.
disse enquanto tirava um doce da sacola que carregava e oferecer aos dois que recusaram. Então se dirige à plateia junto da sua classe e eles passam a comer doces enquanto assistiam à luta. As lutas estavam incríveis, até a hora que Midoriya passou a fazer anotações em seu caderno enquanto cochichava algo que estava assustando todo mundo. Quando a luta do Todoroki e do Midoriya acabou, Ikari foi ver como Deku estava. Então um dia o professor Aizawa chega na sala com a professora Midnight e diz para escolhermos nossos nomes de heróis, pois muitos alunos haviam recebido muitas ofertas de estágio. Depois de 3 tentativas o nome de herói do Ikari foi Tempestade Criogênica. Ele não tinha recebido nenhuma proposta e o Midoriya estava em dúvida, então foram até o Almighty que lhes falou que seu professor tinha lhes feito uma proposta, então eles aceitaram e no dia seguinte foram para seus estágios. Quando chegamos à casa do Gran Torino, Midoriya ficou decepcionado e ameaçou ir embora. Ikari não moveu um músculo porque sabia que se esse cara tinha treinado Almighty ele devia ser absurdamente forte. Então ele demonstra seus poderes e depois de Ikari e Midoriya serem humilhados, enquanto Midoriya treinava o Oni for All, Ikari treinava combate seu zero absoluto. Os dois estavam evoluindo bem. Ikari conseguia fazer objetos sólidos de gelo e que o vapor do seu zero absoluto era capaz de apagar fogo e podia ser moldado em um chicote que congela a temperaturas mais baixas, podendo imobilizar. Então Gran Torino decidiu os levar até Shibuya, só que a viagem é interrompida quando um gnomo ataca o trem enquanto passavam por Azo. Então Gran Torino lutava contra um gnomo que atacou o trem. Midoriya foi procurar Lida e Ikari ajudava os heróis na evacuação, criando patins de gelo e usando as habilidades de parkour. Ele se esgueirava pelas ruas tirando os civis. Ele teve que ajudar os heróis que se encontraram cercados por um grupo criminoso que se aproveitava da situação para roubar as casas. Chegando por trás de girou-lhe metendo um chute na cabeça que se desequilibrou e derrubou girando abaixado e aproveitando o impulso nocauteou. Segundo os heróis, aproveitaram a situação e tomaram o controle. Obrigado pela ajuda, garoto, pode ir, a situação está sob controle agora. Ikari apenas concordou e partiu. Ao olhar o alerta de Midoriya, ele correu até o local e chegou junto com Gran Torino e Endeavor. Estava tão preocupado com seus amigos que nem se importou com a presença dele. Embora Ikari não tivesse ferimentos graves, teve que passar a noite no hospital devido à fumaça respirada. Quando Ikari abriu a porta do quarto de Lida, Midoriya e Todoroki se deparou com Gran Torino e um delegado de polícia. Ikari só recebeu um parabéns por ter ajudado na evacuação. Os heróis haviam ocultado a ajuda no combate para protegê-lo. Então eles descobriram que o vídeo de Stalin explicando sua ideologia havia viralizado. Nessa hora apenas um nome vinha à mente de Ikari. Em um beco escuro caminha um rapaz de cabelos negros, olhos azuis e cicatrizes por todo o corpo. Ele estende a palma da mão e chamas azuis surgem. Liga dos Vilões, né?